Fala, galera de Deus. Estão me ouvindo? Estão testando? Alô, alô, tudo bom? Tá me ouvindo aí, Timóteo? Ouço bem, você me ouve aí bem? Tranquilão, tranquilão, graças a Deus. Estamos iniciando a nossa live hoje. Tá aí, o Aminon, Olá, olá, boa a noite. Thaís, a Vida Nova, Juventude Nova Betel, o Aminon, representando a JBB, Juventude Batista Brasileira, Timóteo, representando a JUVERJ, Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro. E nós teremos dois visitantes especiais, galera boa, receptiva, que será Oi, o gente. João. Não estava ouvindo vocês, não, me perdão. Só aqui um tempão sem saber que eu tô. Beleza, tranquilo, Aminon. Boa noite, gente. Boa noite. Prazer ter vocês aqui para o nosso bate-papo. E logo estará entrando, também participando, o irmão João, da Juventude Batista do Acre, né? E o irmão Nicolas, da Juventude Batista de São Paulo. Vamos conversar sobre repensar a juventude, atuação, visão, estrutura denominacional, né? O que nós podemos aqui. Aí chegou o João. Boa noite, João. Boa noite, senhores. Boa noite. E aí, tudo bem? Aminon, E como aí, é que João? você tá, meu amigão? Quanta honra. E aí, Leandro? Tudo bem, irmão? Tranquilão. Vou dizer uma coisa, hein, Leandro? Aí. Vocês estão privilegiados, que ter o João em live é difícil. Não é? Não é? O horário do Acre dele é diferente Aí. do nosso, nunca É. bate. Não, aqui ainda tá claro, nem escureceu ainda, 6 horas ainda aqui. Rapaz, muito bom mesmo. Quando ele confirmou, ele e o Nicolas confirmaram, eu fiquei muito feliz. O outro também fiz convite a outro, mas outros estavam impossibilitados. Mas também a plataforma também não ia permitir a participação de mais pessoas, né? Ô, Leandro, Fala aí. eu vou sair e vou entrar de novo com a câmera na horizontal, tá? Acho que vai ficar melhor. Tranquilão, o cara até sabe. Beleza? Ó, Um abraço. Até daqui a pouquinho. Ô, Leandro, para mim o teu áudio tá muito baixo. Tá. Tá. Tá mesmo. Bem baixinho. O João entrou com o microfone que estava bem alto. Para mim, o seu também tá baixo, Timóteo. Não, Fala aí. não. O meu tá no máximo aqui, cara. Mas eu não sei, deixa eu olhar aqui. Eu tô ouvindo bem vocês, uma altura boa, tranquilo. Não, aqui o áudio para mim tá padrão. Mas quando vocês dois falam que tá um pouquinho mais baixo. Som testando. Beleza, a gente vai dando. Mas tá dando para ouvir ou tá muito baixo mesmo? Não, dá para ouvir. Show. Então vamos lá. Galera, essa live faz parte de uma jornada que pretendemos ou planejamos fazer durante o mês de agosto. Sabemos que esse mês é o mês da Juventude Batista. Então foi algo que a gente planejou junto com a JUBAG, Juventude Batista Gonçalense, e com a Juba 9, Batista Nova Betel, eu, a Thaís e o Lucas da JUBAG. Então é a primeira live, que será às terças-feiras, às 20 horas. E essa primeira terça-feira é isso, a gente repensar sobre juventude, né? Bater um papo aqui sobre algumas questões referentes do ponto de vista denominacional. Porque no ponto de vista de ministério local de igreja, nós faremos, eu acho que na próxima terça-feira.
Tá? Então, teremos essa ênfase de juventude denominacional. E o propósito do evento em si é ser algo transcendente ao cenário atual. Nós sabemos do cenário que nós estamos agora. Por exemplo, eu vi na CBB informações atualizadas do Covid-19, mais de 94 mil mortes no Brasil. Mil mortes no Brasil. 2.750.000 casos confirmados. No mundo são 18 milhões, é isso? 18.251.000 casos. Então, é um cenário em que nós estamos ainda, algo que a gente precisa nos preocupar. Pessoas, familiares, empresas têm sido atingidas por essa situação e claro que nós não podemos fechar. Mas isso também não nos impede de olhar além, porque eu aprendi uma coisa que é muito fácil a gente ser comentarista do caos, né? Mas nesse momento nós precisamos ser profetas da esperança. É a palavra de Deus nos ensina, é essa que Cristo nos inspira. Então nós procuramos viver nesse sentido. Bom, galera? Então nós temos aqui o Timóteo representando as BERD, temos o João representando a juventude do Acre, e o Nicolas, eu não sei se o Nicolas já está aí, essa plataforma não dá para quem está... Não dá para ver. É o Elias, da IBVira, que está nos ajudando muito nessa questão de transmissão. A arte do evento é o Mano Elias, que está nos dando uma ajuda muito grande em relação a isso. Tá bom? Então, como que o Timóteo e o João tem ainda um compromisso às 9 horas, nós vamos procurar ser bem práticos, tá bom, nessa questão. Então, a gente vai seguir na seguinte questão já. Minon. Tô aqui, mano. Sobre JBB. Qual é o propósito, qual é a visão que a JBB tem para esse momento? Essa questão aí, qual é a visão que você tem, né, como JBB, e qual é a proposta que a JBB tem nesse momento para a juventude brasileira? Mano, para esse momento você diz pandemia? Na verdade, eu procuro ter uma questão além, ou a visão que talvez a JBB tenha, tanto nesse momento como uma visão futura. Se é possível ter essa visão do futuro? Não, tem sim. A missão da JBB é dar subsídios à igreja local. Então, a JBB não é um fim em si mesmo, né? E nem as juventudes estaduais devem ser um fim em si mesmo, e nem as juventudes associacionais, né? Nós existimos para apontar caminhos para que o trabalho com a igreja local seja feito. Mas é preciso ter sempre em mente que o trabalho de fato, a ponta, é a igreja local, né? Eu lembro quando eu ainda era aí da Juberge, que hoje o Timóteo está aqui representando, e na Juberge existia um jargão com o pessoal que eles falavam, eles diziam: não, você é o pastor da juventude do estado do Rio, você pastoreia. E eu falava: olha, essa responsabilidade, quem pastoreia a juventude é a igreja local. O meu contato é com esses pastores de juventude, com esses líderes de juventude, dando suporte para eles pastorearem a igreja local. Eu não posso ter a pretensão de, com 2, 3 eventos no ano, achar que estou pastoreando alguém, porque isso não vai acontecer. O dia a dia da juventude, quem está lá quando o jovem está doente, quem está ajudando o pessoal que está indo para o vestibular, quem está lidando com as crises de sexualidade, de ansiedade, não sou eu que vejo a galera 3, 4 vezes no ano. É a galera da igreja local. Então, nesse sentido, o nosso papel aqui é pensar
em meios que a igreja local diretamente tenha dificuldade de pensar, justamente por estar nessa atividade mais intensa. E aí a gente ajuda a galera fazendo justamente essa reflexão de contexto e de futuro. Né? Beleza. Pode falar. A gente vê que há uma estrutura denominacional, por exemplo. O Aminon, representante da JBB, que é a denominação nacional, Juventude Nacional do Brasil. Aí temos aí o irmão João, que é estadual, irmão João, irmão Timóteo, irmão Nicolas, que é estadual, Nicolas de São Paulo. E temos eu, que é da Juban, de Niterói. Né? Então tem mais a estrutura, JBB, Juventude Nacional, Juventudes Estaduais e as Juventudes Regionais, beleza? Irmão João, essa estrutura, ela é funcional, ela dialoga há diálogo entre essas estruturas? Sim, e melhorou muito depois que eu conheci o Aminon. A gente foi eleito em 2017, né? Em agosto de 2017, e aí a gente assumiu a Jubac aqui. Então, logo depois, acredito que o Aminon assumiu o JBB, certo, Aminon? Isso, finalzinho de... E aí eu entrei em contato pela página do Facebook, né, da JBB, e achei incrível a rapidez da resposta. E logo a gente começou a conversar, já pediu o WhatsApp, ele começou a dar ideia, a gente começou a trocar ideia, e eu achei, assim, incrível pela posição, digamos, que ele estava, ele ser alguém muito acessível. Não, eu admiro ele porque ele nem demora a responder o WhatsApp. Eu não consigo fazer esse feito. Mas então, e aí a gente começou a dialogar, foi tanto que eu até então nunca tinha ido para um despertar, e quando foi em 2019, ano passado, eu fui mais a minha esposa e mais um líder de juventude aqui do Acre. E aí foi quando a gente conheceu o Aminon pessoalmente. Antes disso, eu conheci o Nicolas, né, que vai estar aqui com a gente. Eu fui para um evento em São Paulo, e aí entrei em contato com ele, perguntei qual era a liderança, né, lá de São Paulo, acredito que foi até para o Aminon. E ele me disse, o Nicolas e tal. E aí, quando eu cheguei lá, numa folga do evento, eu mandei mensagem pro Nicolas, e ele disse, não, que podia ir. E a gente se encontrou no shopping, numa biblioteca. Achei incrível também essa disponibilidade dele. De onde ele estava, ele pegou um ônibus e foi bater lá na biblioteca. Lá a gente trocou uma ideia muito boa, a gente até gravou um vídeo, mandou para Minon de lá, e aí foi muito bacana. Depois, ano passado, a gente teve um despertar, como eu disse, né? Foi mais minha esposa e mais um líder de jovens aqui, o Ney, lá da Igreja Batista Moriá. A gente conheceu pessoalmente, e quando foi em outubro, a gente fez o congresso aqui no Acre, o congresso Influencie, e o Aminon veio, né, para ser o orador desse congresso. Eu tive o privilégio de recebê-lo aqui em minha casa, a gente ficou aí acho que uns 4, 5 dias, né, e ele veio conhecer o Acre, ainda não conheceu o Acre, e trouxe uma palavra assim de Deus para a juventude. Então achei incrível como essa distância, né, grandiosa, digamos assim, ela foi super encurtada, né, com o Aminon mesmo. E ele fez um link assim grande com várias lideranças. E hoje a gente está aqui, né? Tem o Timóteo aí, meu irmão. Abraço, Deus abençoe. Tá? Deus abençoe você, mano. Tamo junto. Prazer estar aqui com você. Nós temos aqui a irmã, não tô vendo o nome dela. Thaís, Deus abençoe, Thaís. Tá? Tamo junto. Então, eu acredito que no passado, não sei, né, que eu não estava antes nessa liderança, mas se não funcionou, nessa agora está funcionando muito bem. E eu agradeço a Deus por isso, e também na pessoa do Aminon, a JBB mesmo, que está abrindo portas e encurtando caminhos aí. Tá ficando bem nessa live, hein, Leandro? Vamos fazer isso mais vezes aí. Vamos ver com o Timóteo. Obrigado, João. Seu bicho tá ontem. Tamo junto. A questão aí da estrutura denominacional, da nossa denominação batista, nós somos batistas. Essa estrutura acompanha os trabalhos, apoia, facilita o trabalho da Juberge.
que você está representando é o pastor Diego, né? Que é o executivo atual executivo da Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro. Então, diz aí, em relação a essa questão aí da estrutura do Nacional com a Juventude, é algo que ajuda e apoia o trabalho da JUBERJ? Você tem contato com a JBD, você tem contato com a galera de outras jubas estaduais? Há essa aproximação? Rapaz, vocês conseguem me ouvir bem aí? Sim. Sim. Perfeito. Se tem uma coisa que facilita o contato, é a interação. Em primeiro lugar, é o diálogo, né? Você tem que estar aberto a diálogo. E tudo que vem depois disso vai funcionar muito bem. Se eu for falar da JBB, é covardia, né? Porque já foi falado bastante aí e eu assino embaixo do que foi falado. De fato, a interação é muito rápida. Falar do Aminon, sou suspeito, porque já trabalhamos juntos em diversas áreas, mas a verdade é que nos últimos 4 meses, a JUBERJ conseguiu interagir com quase todos os presidentes de jubas do país. Não estou falando do Estado, estou falando do país. Mas isso só foi possível através do JBB. E um dia, conversando com a Aminon, ele falou assim, rapaz, você ainda não está no grupo lá não? Eu falei, não, eu vou te colocar no grupo lá. Colocou no grupo. Daquele dia em diante, tudo começou a fluir bem, porque a gente começa a ter contato. Pessoas que você achava que não queria falar, daqui a pouco estão numa live com você. Né? Então, a interação ela vem a partir do diálogo. E é claro que tem que existir a ação da nossa parte também. Porque o Aminon, no começo da fala dele, ele já disse tudo o que a gente tinha pensado dizer. A estrutura denominacional. A gente tem que entender que nós, como diretorias de jubas ou executivos, nós não somos dono da igreja local e nem a igreja local está a nosso mercê. Né? A gente não controla o que acontece lá dentro. A nossa ideia é, debaixo da vontade de Deus, desenvolver um conteúdo cristão para essa juventude e que, através disso, ela pegue o gancho e possa encaixar isso dentro do seu cronograma diário. Né? Porque se a gente fala, por exemplo, amor que gera vida, né? Não sei vocês, mas eu tô viciado no tema da música. Né? Até minha filhinha está com 1 ano e vai fazer 2 anos agora em setembro, minha filha Rebeca, e ela estava cantando aqui comigo, amor que gera vida, e aí, a minha filha vai crescer dizendo isso, amor que gera vida. E quando ela tiver a idade de entender, eu vou poder dizer a ela que foi a Juventude Batista, que ela hoje faz parte, que no passado desenvolveu um trabalho dizendo que o amor gera vida. Então, isso é um laço que vai para a sua posteridade, para quem é pai sabe muito bem o quanto isso é importante. Então, assim, qual é a questão principal aqui, para não fugir do ponto que o Leandro colocou para mim? Eu acho, Leandro, que a resposta é sim. A gente tem uma interação muito boa, inclusive estamos planejando coisas para esse ano junto ainda, JUBERJ, JBB e Juventude Batista Carioca, né? Que eu, por exemplo, eu ganhei um amigo na Carioca que eu não conhecia, vim conhecer através da JBB, que foi o Thiago, que é coordenador de adolescente da Convenção Batista Carioca, e a gente fez uma amizade, a gente tem se falado, a gente troca ideias, a gente troca dúvidas, e isso foi uma coisa muito positiva. Então, assim, eu acredito que o principal de tudo, Leandro, é o diálogo. Acho que sem diálogo nada vai para frente. É uma coisa que o Aminon tem uma facilidade muito grande de fazer, como o nosso irmão já disse aí em cima, né? O Aminon tem essa facilidade de fazer esse diálogo aqui no Estado. Estou tentando não fugir do que você perguntou. A gente tem um diálogo muito bom com as jubas também. Eu, particularmente, tenho diálogo com praticamente todos os presidentes de juba do Estado do Rio de Janeiro, e, graças a Deus, me dou bem com todos eles. E o que eu acho mais interessante é que essa troca de diálogo, principalmente aqui no Estado do Rio de Janeiro, fortalece muito em situações que a gente já vivenciou por ter acesso ao diálogo com o presidente de juba, por exemplo, a gente, em um dia, ligando para perguntar sobre uma atividade X,
descobrir que aquela pessoa não estava num bom dia. E por ter uma interação, a gente conseguir entrar, conciliar, orar junto, conversar. Porque a gente tem que entender que o relacionamento, ele vai além do denominacional, ele também tem que ser pessoal. Eu tenho que me importar com o Leandro, não porque o Leandro é o presidente da Juban, mas porque ele é meu irmão em Cristo, porque ele é uma pessoa. E quando a gente entende isso, que atrás do manto sacerdotal de presidente ou de executivo existe um ser humano, a gente começa, então, ali a ter relacionamento, a ter diálogo. Né? Aí sim a gente entende o significado de quando o jargão, né, muito comum em época de juventude, de mês de juventude, né, que é o livro de 1 João, jovens, sois fortes. Mas sois fortes por quê? Porque alguém tem experiência, porque antes ele vai falar da experiência e da maturidade, que o jovem ainda não tem, mas tem a força. E se a nossa força nos impulsiona a se importar com o outro, amor que gera vida. Beleza, vamos lá. Então, olha só, eu falei teve uma visão de JBB, uma visão nacional. Nós tivemos uma visão agora estadual através do João e do Timóteo. E agora nós vamos ter uma visão regional, né? Com a Thaís. Thaís, a juventude conhece essa estrutura denominacional? A juventude da igreja local. Da igreja local. Conhece a JBB, conhece a organização estadual, a Jubed, por exemplo, no caso aqui nossa aqui, a Jubed. Uhum. A nossa juventude tem essa visão denominacional? Porque a gente tem mais contato com a igreja, né? Nós que somos, né, presidentes de Juba, assim, então temos mais contato com líderes diretamente das igrejas. Então, tá aí, você nessa sua visão, a nossa juventude tem essa visão denominacional de JBB e acompanha os eventos, acompanha, por exemplo, o tema da JBB, a juventude da igreja acompanha e conhece a visão da Jubed. Dá para ter essa noção? Eu vou falar muito aqui sobre a minha região. Eu acho que a gente luta muito para que isso aconteça. A gente luta muito para que isso ocorra. Mas, dentro do que eu tenho visto aqui na nossa região, as igrejas estão muito voltadas para si mesma, sabe? Voltada muito para dentro. Então, muitas das vezes, não interessa ou não importa mais o formato que vem da JBB, da Juberge. Não é atrativo ou interessante o bastante dentro daquilo que tem. A gente tem encontrado muito essa dificuldade, até na questão de levar, divulgar, né? A gente gosta de estar junto, de participar. Eu mesmo, quantos Conaberts eu já fui, quantos acampamentos de jovens, quantas festas da primavera. Então, assim, para mim, já participei, mas hoje você trazer essa realidade, não, mas a minha igreja faz projeto missionário. Não, eu tenho congresso para jovens aqui. Por mais que haja esse incentivo, ano passado nós participamos da festa da primavera, foi muito legal, os meninos amaram. E dali, o que foi mais interessante, o que ocorreu de mais interessante foi, quem foi falou, nossa, eu não sabia que era tão bom, quero participar de mais coisas relacionadas à minha juventude estadual, ou seja, eu estou tão fechado dentro de mim que eu não conheço, e quando eu conheço, me dá o gostinho de quero mais. Então, eu acho que falta essa abertura das igrejas também desejarem retornar ao convencional, a estar na estrutura convencional, de conhecer melhor, de se permitir conhecer melhor a Juberge, a JBB, e participar de forma mais efetiva dessas organizações também. Beleza. Não sei se a Minon, se o Timóteo conseguiram acompanhar minha questão, meu levantamento de questão. Sim. Entendeu? Na real, você tinha perguntado, é porque o João me deu uma moral tão grande depois do Timóteo, que eu não quis nem interromper eles, mano. Eu tinha entendido que, na verdade, você estava perguntando se a nossa estrutura ainda corresponde à nossa atualidade, não é isso? Positivo. É isso aí. Obrigado, cara.
Obrigado. Então, vamos lá, mano. Não querendo puxar a sardinha pra gente, eu acho que essa conversa tem que ser franca, assim. A gente está dentro da estrutura, né? Então a gente não pode ter um olhar negativo. Eu sempre falo isso para o pessoal, assim. Eu estou dentro da estrutura para ajudar a estrutura, né? Então, se a estrutura está em falta, eu tenho que ver soluções, eu tenho que, de alguma forma, criar subsídios para que haja essa conexão entre a igreja local e a estrutura. Se você me perguntar assim, em linhas gerais, na questão de dependência, a igreja local consegue se virar sem a estrutura pesada da denominação. Então, nesse sentido, é o que eu te falo, que a gente precisa, sim, repensar para tornar esse caminho mais fluido, né? Tem um sociólogo que eu gosto muito de citar, eu acho que todos aqui sabem, né? Eu gosto muito de citar o Bauman, quando ele fala da modernidade líquida, dos relacionamentos líquidos. E aí o Bauman, ele tem uma explicação, que já é uma explicação antiga, tá, gente? Esses escritos de Bauman começaram em 92, começaram no ano que eu nasci, então já tem quase 30 anos que Bauman falou essas coisas, mas a igreja só tem percebido essas nuances agora, mais recente. Mas o Bauman, ele faz ele diz que a fase que a gente está vivendo não é uma pós-modernidade, mas ele fala que era uma fase da transição da modernidade sólida para a modernidade líquida. E aí, na modernidade sólida, até ali os anos 80, mais ou menos, você tinha uma galera que era muito estrutural, né? Então, nossos pais aí, eles são aqueles que trabalharam uma mesma empresa um tempão, né? As relações com as lideranças, né? Eram relações de uma autoridade inquestionável. E a modernidade líquida vai relativizar tudo isso. Tudo que era uma estrutura sólida vai se liquidificar. Então, por exemplo, o conceito de família. Antigamente, a gente tinha um conceito de família muito fechadinho. Hoje, famílias são inúmeras possibilidades socialmente. Antigamente, a gente tinha esse conceito de autoridade inquestionável. Hoje em dia, o nego está partindo para cima da polícia. Professor, os alunos estão tacando cadeira. Aqui no Rio de Janeiro, os alunos estão tacando cadeira em cima do professor. Então, as autoridades, o Estado, e dependendo dos estados do Brasil, aí vou dizer de Rio de Janeiro e São Paulo, antigamente, ser funcionário público era algo que as pessoas vislumbravam, assim. Hoje, com os questionamentos ao Estado, ser funcionário público não é algo assim tão desejado quanto era antigamente, né? Lá no Acre ainda é muito forte, Acre e Rondônia, ser funcionário público ainda é muito forte, mas aqui no Sudeste isso já caiu muito. Então, o que eu acho que é, na nossa estrutura, na nossa denominação, uma grande força, mas que, ao mesmo tempo, é uma grande fragilidade, é justamente a nossa estrutura. Porque os batistas, eles têm uma estrutura muito grande, muito forte, muito sólida, mas a gente está num tempo em que essa solidez é questionada, perdão. Então, quando você tem um projeto, só para prosseguir nessa explicação antes de eu falar, Leandro, existem estruturas sólidas e existem estruturas personificadas. As personificadas são as que estão baseadas em uma figura, né? Em uma pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, o Desascope. Está baseado na figura do Douglas Gonçalves, né, que é o líder do Desascope. Isso é uma estrutura personificada. As nossas estruturas não são personificadas. A JBB não está na minha pessoa. Entende? Então, eu não posso fazer um montão de postagem falando a minha opinião e como se a minha opinião fosse o que a JBB pensa.
Não é assim que funciona, entende? As estruturas personificadas, elas têm mais velocidade do que as estruturas sólidas, né? Do que as lideranças estruturais. Porque o cara pode tomar uma decisão sozinho, ele pode se portar de uma forma direta. A gente não, a gente tem que passar por um conselho, a gente tem que perguntar para todo mundo se vai pegar bem fazer aquilo, se não vai, se é possível, se a denominação deixa, se os pastores não vão ficar chateados. E isso diminui o nosso tempo, isso engessa um pouco a nossa velocidade, né? Então, isso, por exemplo, é um ponto negativo, não é nem questão de ser positivo e negativo, mas assim, é um ponto da nossa estrutura, né? Em contrapartida, as estruturas personificadas, quando acontece alguma coisa com essa persona em que ela está pautada, ela se desestrutura, né? Então, vou continuar dando o exemplo do Douglas Gonçalves, mas só deixando bem claro, o Douglas é meu amigo, eu me inspiro muito no trabalho do Disascope, tá? Mas só para ficar didático aqui para a gente, né? Se acontece algo com o Douglas Gonçalves que ele tenha que parar, provavelmente, estou dizendo provavelmente, pode ser que ele tenha montado uma estrutura que não apareça que consiga dar conta de tudo. Mas provavelmente acontecendo alguma coisa com o Douglas, os seguidores do Disascope meio que deem uma brecada, sabe? Deem uma parada. Com as nossas estruturas isso não acontece. Se acontecer alguma coisa comigo, outra pessoa vai assumir a JBB e ela vai seguir porque é uma estrutura sólida, entendeu? Então, existem pontos positivos e negativos, né? Eu acho que a gente precisa achar o equilíbrio. Não adianta ficar pensando na denominação de 30 anos atrás, que é o que, infelizmente, a maioria faz, mas não adianta mais fazer isso, porque as igrejas estão anos-luz à frente disso, né? Então, a gente precisa, de fato, fazer uma leitura bem contextual, assim, bem atual, para nós sermos mais assertivos naquilo que propusermos. E, ao mesmo tempo, não dá também para desclassificar ou desconsiderar a nossa estrutura, entendeu? Porque a nossa estrutura é realmente algo que vai perpassar aí muito tempo. Então, a gente precisa de um equilíbrio para as nossas estruturas estarem alinhadas com o nosso tempo, sabe? Em alguns momentos a gente está fora, sim. Mas em outros momentos a gente é que é suporte para as igrejas. Então, não dá para ser nem 8 nem 80. A gente precisa achar um meio termo aí para isso. João, diga. O que o líder de jovens da igreja aí, da região do Acre aí, quais são as ações da Jubacre que apoiam esse líder? Vocês aí, não sei se você está entendendo, se você quer congresso ou treinamento, há uma atuação anual para que vocês possam, não só o líder, mas a juventude, a atuação da Jubacre, aí para apoiar o ministério da igreja local. Ah, sim. Deixa eu te falar o exemplo mais atual da gente agora. Devido à pandemia, a gente está sem fazer reuniões presenciais, e aí, como agora chegou o mês da juventude, para não passar em branco, né, a gente conseguir contornar isso, a gente criou a maratona de lives, #20e20. Então, durante todo esse mês de agosto, nós teremos lives todas as noites, começando às 20h20, horário do Acre, tá? Então, ainda dá tempo de vocês assistirem aí, 10h20, tá? E cada noite é uma igreja, uma juventude, né? Então, assim, na primeira noite a gente deu a largada, aí na segunda noite foi outra igreja, Vila Ivonete, o Aminão até teve com a gente aqui, foi a segunda noite do congresso. E aí, ontem a gente trocou ideia com uma líder de outra cidade no Instagram. Hoje é uma igreja também de outra cidade. Ontem foi a Acrelândia, amanhã é Plácido, e assim vai. A gente preparou toda uma estrutura e aí disponibilizou para cada igreja ficar responsável por uma noite. E aí, as transmissões não são exclusivas do Instagram da Jubacre. Eu abri, né,
a gente procurou dar liberdade para cada líder escolher se transmitiria pelo perfil pessoal, pela fanpage ou canal do YouTube. Então, o que acontece? A gente preparou a maratona, está divulgando em massa, e aí cada noite as pessoas correm, digamos assim, a maratona, elas correm para uma página, né, para uma fanpage, para um Instagram, para um canal, e isso, o que acontece? Isso gera visibilidade, né, na página da própria igreja, e aí gera curtidas, gera inscrições, e por aí vai. Então isso a gente fez, né, não pensando somente no Instagram da Jubacre, mas pensando em cada igreja e ajudando para que o trabalho de cada igreja fosse visto, né, para esse número de pessoas que a gente está divulgando e esse trabalho que a gente está fazendo, essa maratona, que começou no dia 1 até o dia 31. Então, esse é o exemplo mais atual, assim, que eu posso passar, de que a gente procura interagir o máximo possível, também mostrar o trabalho de cada um para o campo. Eu vou deixar a Timóteo também com essa questão, para compartilhar com a gente qual é a atuação que a Gilberto está sendo feita nessa questão da quarentena aí, do isolamento. Mas, primeiramente, eu quero falar aqui a questão do site, Aminon, que a JBD preparou. Você poderia falar aí sobre essa questão? Claro, eu estou aqui aberto aqui com o site aqui aberto, muito bacana, pô, tema, show de bola, arte, show de bola. Sensacional. Essa visão aí. Ficou lindo. Sensacional o site. Bom, que bom. Vou mandar essas palavras de vocês pro Serginho e pro Leone. Né? O que acontece? O mês de agosto normalmente é o mês utilizado para o mês da juventude, mas a igreja local não tem obrigação de utilizar o mês de agosto, né? Eu lá na minha igreja faço em outubro. Sim, tem algumas. Se tiver alguém aí que faz antes, eu queria até pedir desculpas. Normalmente a gente prepara o material para enviar ele em maio ou no máximo em junho. Só que aí esse ano, por causa da pandemia, a gente teve que mudar os conteúdos, né? Não sei se vocês repararam, tanto nas devocionais quanto nas atividades e os desafios, principalmente os desafios, eles estão todos eles citam a questão da pandemia, né, de alguma forma, da quarentena, porque o conteúdo que a gente tinha pensado antes era numa estrutura com todo mundo podendo se aglomerar e todo mundo podendo estar na rua diretão, né? Veio essa situação e teve que mudar. A gente manda antes justamente por causa disso, porque a intenção é a igreja local ver lá o material, estudar e fazer o que faz sentido na sua igreja, né? Quando a igreja consegue utilizar tudo que a gente lança, aí é maravilhoso. Mas é mais maravilhoso quando a igreja vê alguma coisa lá no site e a partir daquilo ela tem uma nova ideia, sabe? E aí ela pensa coisas diferentes, porque a intenção é essa, assim, que eu falei lá no início, é dar subsídios para a galera trabalhar, né? E aí a gente faz esse site, mesdajuventude.com.br, se tiver alguém aí que ainda não acessou. E aí todo o material que está ali é para ser utilizado por vocês aí, assim. Então a gente tem devocionais, tem os desafios, né? A gente teve uma diferença dos desafios para o último mês da juventude, que antes a gente tinha 30 desafios, iguais aos devocionais, né? Mas esse ano a gente fez 20, que é como se fosse um desafio por dia do meio de semana, né? Tirando sábado e domingo. Então, de segunda a sexta, um desafio por dia. A gente tem as atividades, que são sugestões de programações. E aí, esse ano, só atividade aí que possa ser feita tanto presencialmente quanto online, né? E aí, mas tem ideias de programações bem bacanas. Tem uma ideia que em particular, foi a ideia minha mesmo, assim, que é a madrugada cultural, que eu queria aí, de alguma forma, incentivar vocês a fazerem isso, né? Vocês sabem que a minha primeira graduação em produção cultural, e a gente está tentando, assim, dar um despertar para a arte, né, nas igrejas, para colocar o talento do povo aí mais
em voga, mais à tona. Então, aí eu propus uma madrugada cultural, que pode ser um sarau, pode ser um bate-papo falando sobre filme, sobre série, pode ser roda de música, enfim, o que for, mas um lance que seja, de fato, cultural, artístico. Nós temos o Pensar e Agir, que são vídeos reflexivos, né? E a intenção desses vídeos é que eles sejam passados ou no próprio culto, ou numa escola bíblica, ou num pequeno grupo, enfim, no que fizer sentido para a galera. E tem tanto para a juventude quanto para os adolescentes, né? Temas voltados para os adolescentes mesmo, para o Team Brasil. E tem os estudos e as pregações, que a ideia são 4 temas principais, como se fosse uma pregação por domingo, né? Obediência gera vida, perdoar gera vida, empatia gera vida e repartir gera vida. E aí, esses estudos, eles possuem também um roteiro de pequeno grupo para as igrejas que fazem PGM, célula, né, poderem utilizar. E esse ano a gente lançou a música, né, que é uma outra novidade aí, algo que a gente nunca tinha feito antes. Então, o material está aí disponível para vocês. A ideia é vocês pegarem, se não fizerem em agosto, não tem problema. Se quiser fazer em outubro, Leandro, né? Pega lá o material. Se quiser fazer em dezembro. Não vai encerrar o site agora em agosto, né? Não vai encerrar o site, né? Exatamente. Isso não é um problema. Eu sempre tento deixar isso muito claro, porque justamente na maioria das igrejas, o mês ser em agosto, que algumas igrejas não estão fazendo em agosto, porque fica difícil de convidar preletor, convidar banda, convidar músico, né? Então, tem que fazer o que de fato fica bom para a igreja local, sabe? Tem um pastor que ia muito aí na Juberge pregar para a gente, um grande amigo, que é o pastor Áquila. Hoje ele está em Muriaé, Minas, né? Pastoreando vive de Muriaé. Mas quando o Áquila era daqui, de Nilópolis, ele ainda era aqui do Rio, o mês de agosto era o mês de família, que era família, gosto de Deus, e o mês da juventude, eu não lembro se era julho ou junho, porque eram era julho, né? Que eram 2 temas que o Áquila falava muito, juventude e família. Era jovens em julho e adolescentes em setembro. Tá vendo? Porque ele mesmo não conseguia estar na igreja local dele. Porque em maio, mês da família, ele estava saindo para tudo quanto é lugar, né? E o mês da juventude ficava em falta. Aí ele lançava o mês da família para agosto e o da juventude, a juventude e adolescente para esses meses aí que o Timóteo colocou. Então, isso tem que fazer sentido para a igreja local, sabe? Mas o material foi feito com muito carinho, muita gente participou, né? As devocionais, tudo foi feito, foi gente que a gente convidou para escrever, para falar. Então, eu acho que é muito importante assim, a gente reconhecer os talentos, os dons, né, das pessoas, porque tem muita gente podendo dizer muita coisa boa, graças a Deus por isso. Assim. Tem muito jovem podendo falar coisas boas aí pra gente. Timóteo, então, vocês, qual a sua consideração? Eu confesso, porque muitas que eu tenho acompanhado, algumas vezes que posso. Por que eu estou falando isso, galera? Porque a nossa missão aqui é transmitir para o líder de igreja que está nos assistindo, ou que vai nos assistir, para conhecer essa estrutura do nacional. Então, por isso que eu estou sendo bem repetitivo e bem nessa questão, nessa estrutura do nacional mesmo, de JBD, de jubas estaduais, jubas regionais, para ficar bem na mente dessa galera que hoje em dia, talvez, não está por dentro ainda. Até alguns líderes que estão, né, que passando um pouco dessa questão de estar junto da denominação, estar junto do nosso presente, da nossa visão. Então, por isso que eu estou tentando ser bem assim, bem repetitivo e deixar as coisas bem claras para essa galera. Por isso que eu estou perguntando, Timóteo, qual tem sido a proposta da Juberge para o líder? Qual tem sido a proposta da Juberge para o ministério com juventude na igreja local nesse tempo de pandemia? Então, Leandrão,
abrir um parênteses aqui para dizer que a arte da JBB não ficou bonita, né? Ela ficou linda. Linda, linda, linda. E um ponto positivo, Aminon, que eu quero deixar os parabéns aqui para vocês, é que a música, vocês não só lançaram, como lançaram em diversas plataformas com disponibilidade para download. Isso foi o máximo. Eu, por exemplo, uso muito pouco Spotify, gosto de Deezer, e lá eu curti a música, e tem amigos meus que falam assim, não, eu ouvi no Spotify. Então, ficou, não foi só a arte, né? Foi tudo que veio depois. Show. Timóteo, deixa eu só te cortar um pouquinho aqui. Arnon e João, vocês têm um compromisso agora às 9 horas. 9 horas. E realmente eu não vou tomar mais conta disso. Maravilha. Tá ouvindo aí, Timóteo? Deu uma travada. Agora, tá ouvindo? Tô sim. Timóteo e João têm compromisso agora às 9 horas. Então, sim. realmente, eu não quero comprometer o compromisso que eles têm agora às 9 horas. Aminon, dá uma palavra aí, porque eu não sei, você realmente, eu falei que ia te liberar 20h40, já são 20h46, então o meu compromisso com você foi essa questão de horário, e eu não quero te segurar nessa questão. Eu vou ficar à vontade, no caso, realmente, eu comprometi com você. Então, dá para participar ou você já quer dar últimas palavras aí para a galera? Eu consigo sair 9 horas no Limo, o Leandro. Tá show. João, fala aí para mim, João. Tranquilo. Até 8h59 eu tô aqui. Tá, beleza. Timóteo, então rapidinho aí, se você puder resumir bem, qual tem sido a proposta da Juberge para o LIDE e para o Ministério de Juventude nesse momento? A Juberge, ela desenvolve conteúdo para a Juba, com a intenção de que a Juba desenvolva o conteúdo para a igreja local. Só que a gente sabe que não é assim que acontece, porque a gente vive num mundo extremamente conectado. Da mesma forma que o adolescente da minha igreja vê uma programação da JBB, e às vezes ele não vê nem a Juberge divulgando, ele já vê direto no Instagram da JBB, simplesmente porque apareceu primeiro. Ele teve acesso primeiro ao Instagram da JBB, lá nos informativos, e depois o da Juberge, e às vezes depois que ele vai ver que a Juba dele também compartilhou o mês de juventude. Enfim, a gente vive num mundo completamente informatizado, né? E a Juberge, para a liderança local, a gente desenvolve todo ano, chamado Voe Alto. O Voe Alto é um programa de tratamento e treinamento para líder de Juba e diretoria. Só que, de uns 2 anos para cá, nós temos aberto também para liderança local. Inclusive, o último foi aqui em Niterói, em Rio do Ouro, perto de casa, eu sou de Maricá, né? Mas foi em Campo Niteroense, né? Lar Batista, né? Ali de Niterói, Leonardo cedeu para a gente, pastorzão amigo nosso, e foi uma bênção, né? A gente recebeu muita gente aí de Niterói. Então, esse é um trabalho específico para treinamento de líder. A gente faz todo ano com praticamente a mesma temática, só que com conteúdos diferentes para cada abordagem. É um programa que dá muito certo. Aliás, é um programa que mantém um grupo fixo, né? Tem pessoas que em janeiro estavam perguntando sobre o Voe Alto desse ano, né? Só que a gente não sabia que ia entrar nisso tudo. A nível de juventude, a gente tem desenvolvido, nesse momento de pandemia, um programa chamado Quarentena. O Quarentena é um programa que tem um viés teológico, porém abrangente, pela facilidade de praticamente toda a diretoria se formar em teologia, né? Então, eu, Diego, Igor, né, que acabou de se formar aí no Seminário do Sul, e tantos outros, nós já trabalhamos na área de teologia, dando aula, então ficou fácil desenvolver um programa como esse. Só que o programa tem uma abordagem gigante. Aí sim, Leandro, é nesse programa que a gente tem a facilidade de trazer o líder de uma igreja local, o pastor de juventude, para dar uma palavra. E é diferente quando o liderado dele me vê falando, porém não me conhece, mas vê o líder dele local falando. Esse dia nós recebemos uma pessoa que está lá na fronteira do Rio de Janeiro,
né? Então, essa pessoa talvez não teria oportunidade de pregar no congresso, não sei, mas ali ela pode falar para o estado inteiro, colocando ali a visão bíblica dela do assunto e também alimentando a sua própria juventude e outras juventudes. Então, o Quarentena, nesse momento de pandemia, tem sido um trabalho que a Gilberto tem levado muito a sério. Inclusive, a gente já tem uns 3 ou 4 temas para frente. Estamos terminando agora já na intenção de cair no meio de juventude e coisas semelhantes a essa, baseado na carta de Gálatas 5, né, do 19 ao 21, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, nós estamos falando de cada obra da carne, uma por uma, inclusive hoje tem, né, não fazendo merchan, já fazendo 22 horas, a Gilberto vai estar online com mais um programa, e acabando as obras da carne, nós vamos entrar no fruto do Espírito. A gente pede até para o palestrante não falar e não fazer ligação com o fruto, mas falar só sobre a obra da carne, porque às vezes a gente tem dificuldade de falar sobre isso também. Na nossa igreja local a gente encontra barreiras para falar sobre isso. Então ali a gente tem um diálogo bem aberto e bem abrangente. E nisso a gente consegue envolver. Se fosse em tempos normais, Leandro, eu falaria, nós temos o Voe Alto, nós temos o Juventude Ativa, que é para jovens, que é o famoso JA, vai de 19 a 39 anos. Nós temos o Conaberge, poderemos ter esse ano ou não, mas o Conaberge, adolescente de 12 a 18 anos. São programas, né, e entre outros, como a Festa da Primavera, que pode acontecer também em novembro, que são programas normais nossos, mas esse não tem sido um ano normal, né? E a gente está tentando burlar, né, as dificuldades, trazendo conteúdos e aproveitando uma ferramenta para mostrar todo mundo que é a internet, né? Entendi. João, eu quero aproveitar você, do lado do Acre, cara. Pô, então tem que aproveitar um pouquinho mais, abusar mais de você. A Minon me mostra, ele está muito mais próximo aqui de mim, eu conheço ele há bastante tempo. Sim. Eu compartilho até que são referências para mim nessa minha responsabilidade com a Juban, então são referências para mim para lidar com a juventude. João, como o Timóteo deixou claro aí, a Juba realmente tenta, por exemplo, a Juba estadual, tenta aproximar do líder, né, do líder das Jubas regionais. Essa aproximação aí dos líderes regionais, você há apoio das lideranças aí, das Jubas regionais em relação ao seu trabalho, à sua visão? Você Sim. Tem essa facilidade de chegar nessa galera aí? Eu tenho facilidade de chegar, né? De fazer amizade. Tem uns que são mais abertos, outros já são mais fechados, isso vai de cada líder também, né? Tem uns que já vêm num trabalho já embalado, tem outros que não, que já tem mais dificuldade. Então, mas assim, a gente tem tido uma proximidade muito boa, né? A gente procura, como o Timóteo falou, ver além do cargo da pessoa, né? Não é um líder de juventude, é um ser humano. Então, o que a gente procura é fazer amizade, é realmente ser amigo, né? Mas a gente encontra, aqui e acolá, a gente encontra essa dificuldade, como a Thaís falou, né? As igrejas, elas gostam mais das suas próprias programações. E uma vez eu conversando, tomando café com o líder, né? Eu disse para ele que eu não entendia como que pode a pessoa prefere se juntar com 10 pessoas do que se juntar com 200. E aí ele olhou para mim e perguntou, Johnny, tu prefere almoçar com a tua família ou com a família dos outros? E isso me levou a refletir, né? De fato, eles são bem família, assim, eles têm uma convivência bem maior. Então, às vezes, tem essa resistência, né? Quando é a programação da igreja local mesmo, o pessoal interage muito, e quando é uma programação já assim que mistura muito, aí alguns preferem não ir. Mas deixa eu citar um nome aqui, já que você está citando regional, né, JBB, deixa eu citar o Altenir Santos. Altenir Santos, ele foi um link muito grande, né, com a JBB também. A gente, Altenir Santos, ele era o líder regional do Norte, né, agora, no passado, foi eleita a Anne, também gente muito boa, Anne. E o Altenir, nesse início aí, ele fez uma interação muito massa com a gente, é tanto que esse ano agora a gente fez até uma live com ele aí no Instagram da Jupacre, um cara muito bacana mesmo, gente boa pra caramba. Ele era líder regional. Então é isso, né? Tem uns que tem mais facilidade, outros não. Mas a gente procura fazer amizade, a gente procura ser realmente amigo, não
contar só para fazer programações, para fazer eventos, mas realmente assim para estar junto, para compartilhar coisas. Tem o Alessandro que ele trabalha com vídeo, eu também sou editor, então a gente já procurou fazer trabalho junto para a convenção. Agora ele que fez esse vídeo oficial. E aí tem uns que a gente vai criando as conexões, né? A gente vai criando as conexões e fica amigo, e depois que terminar o trabalho, a amizade continua. Isso é bacana. Aminon, em questão à formação e capacitação de novos líderes, há essa responsabilidade da JBB ou da Juba Regional ou da igreja local? Tem como fazer essa responsabilidade de... Né, tem. Isso aí é o que eu digo que é de fato a nossa responsabilidade. Assim, a nossa responsabilidade é capacitar, não só os líderes, a juventude do modo geral também. Mas a gente tem a resposta maior com a liderança. Por isso que eu falei, é o nosso igreja local. Oi, caiu? Ou tá aí? Como é que apoia a igreja local? Ajudando. Voltou ou parou? Voltou. Show. Voltou. Agora é minha última fala mesmo, porque agora está chegando aqui às 21. Mas vou pegar uma carona contigo, não. Como é que a gente apoia a igreja local? É servindo aos líderes para que eles possam pastorear bem suas juventudes, né? Então, tudo que a gente faz, a JBB tem uma coordenadoria de capacitação que pensa conteúdos voltados para um dos braços, né, é a liderança, mas existem outros braços, né, mas, digamos assim, o braço mais forte é esse da liderança, que é onde a gente tenta ver meios de ajudar teologicamente, emocionalmente, contextualmente, sociologicamente, que é muito, muito, muito importante. Deixa eu ver se eu acho aqui Espera aí, só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para vocês Eu dei uma palestra para a JBC uma vez, que era justamente o que um líder de juventude precisa ser. Aí, uma das coisas que a gente pontuou, ele precisa ser crente de verdade. Parece bobeira, mas é real, né? O líder de juventude precisa ser crente. Porque muitos líderes passaram por muitos lugares sem, de fato, terem tido um encontro com Jesus e fizeram um estrago, assim, tanto na juventude quanto em suas próprias vidas, né? Ele precisa ser vocacionado à liderança. Aí é um outro erro que a gente tem enquanto denominação e que a gente está tentando com a JBB mudar um pouco essa cultura e mostrar que não é isso que deve acontecer. Nas nossas igrejas a gente tem muito líder tapa-buraco, né? Tem que ter um líder de juventude, aí chama alguém para ocupar, só que isso estraga a juventude. Você ser líder sem ser vocacionado à liderança é um problemaço, assim. Você destrói a pessoa, você destrói a juventude, porque a juventude não acompanha, e você destrói a pessoa que fica totalmente frustrada porque a galera não chega junto com as coisas que ele propõe e tal. É porque o chamado do cara não é esse. Então, além de ser crente, precisa ser vocacionado. Precisa estudar a Bíblia, né? Então, a JBB entende isso, que não se faz liderança de juventude cristã sem Bíblia, né? Nosso ponto de partida é a Bíblia e tem que ser sempre, né? Mas também precisa estudar a sociedade. Um bom líder de juventude tem que sacar um pouquinho de sociologia, gente. Tem que estudar um pouquinho de filosofia, tem que estudar um pouquinho de antropologia para entender por que as coisas estão do jeito que estão, sabe? E, por último, ele precisa ser contextual. É quando ele estuda a Bíblia e estuda a sociedade que aí ele vai fazer um link entre as verdades bíblicas com o que a sociedade pensa e a maneira que a sociedade se movimenta, né? Então, a gente
a nossa coordenadoria de capacitação pensa nessas coisas, sabe? Ó, tá na hora, né, João, da gente ir. Tô indo lá, pessoal. Vou pegar uma carona com a Minon aqui. Deus abençoe. Tamo junto. Amém. Cada um de vocês. Leandro, obrigado pelo convite. Thaís, abraço, Deus abençoe. Timóteo, tamo junto. Valeu, galera. Minon, satisfação de te rever. Um abraço. Galera, em boas mãos. Eu quero dar a última palavra aqui com o Timóteo aqui. A gente vai ficar aqui com a Thaís aqui. Timóteo. 10 minutinhos aqui. Coração, hein? Valeu, Aminão. Obrigado, tá? Pela parceria. Então, Timóteo, vamos lá, a gente aqui rapidinho, só para a gente finalizar nessa questão. Primeiramente, eu quero agradecer você, ao pastor Diego, e quando eu compartilhei o planejamento da jornada criativa, né, eu, Thaís, a gente estava organizando, o Lucas, e falar nisso, pedi oração pelo Lucas. Lucas me deu uma informação aqui da Jubag, que atestou positivo para a Covid-19. Então, e por isso que ele não está aqui. Quem ficaria responsável aqui pelas lives de terça seria a Thaís e o Lucas. Então, acabou, né, nessa questão, ele me informou aqui, essa questão, então estamos orando pelo Lucas. Então, eu quero agradecer a você, Timóteo, e o pastor Diego, que apoiaram essa visão, tá bom? Esse planejamento da gente estar fazendo essa jornada. Tamo junto. E obrigado pela parceria de vocês. E eu tenho visto o esforço de vocês em relação à atuação na Juberge. E é claro que às vezes a gente tem tantas tarefas que a gente não consegue nem apoiar como a gente gostaria. Mas quer dizer que a gente tem que estar à disposição, tá? A gente gosta da visão de vocês, a visão de reino que vocês têm, a visão denominacional que vocês também mantêm, então a gente está apoiando. Eu gostaria que você desse aí uma última palavra aí em relação a isso, a esse clamor, né? A juventude, por exemplo, a minha juventude da Juban, a liderança, as líderes das igrejas batistas da Juban, os líderes da igreja batista de Nova Betel. Eu gostaria que você desse uma palavrinha para essa galera aí que está nos vendo, nos ouvindo, ou que vai também nos ver e nos ouvir ainda. Rapaz, eu queria dizer o seguinte: a igreja local ela é muito importante. Na verdade, quando se fala de estrutura, se fala de algo montado e formatado. Se uma peça dessa estrutura está em falta, já não é mais uma estrutura, ela está desestruturada. Então, eu acredito que, assim como Cristo serviu a igreja, a denominação deve estar à disposição da igreja local, e não o inverso. A igreja local é que precisa ser servida. E da mesma forma, a igreja local precisa entender que aquilo que é desenvolvido pela instituição é para o fortalecimento dela mesma, né? É o investimento dela mesma. É praticamente você cozinhar feijão e não comer. Não faz sentido nenhum, né? Você cozinhar o seu próprio feijão e deixar ele estragar, não comer, né? Então, a Juberge, né? Eu sou vice-presidente, é bom falar isso. Temos um presidente, que é o Felipe Tavares, né? Inclusive, daqui a pouquinho vai estar online no Quarentena de hoje, é com ele. A gente tem uma visão de discipulado muito grande. Quem acompanhava o Quarentena vê que, no começo, eu fazia todos os programas, que é uma dinâmica que eu domino muito bem. Devagarzinho, a gente foi treinando até a própria diretoria. Hoje não sou mais só eu. Então, discipulado é isso, treinar o outro, é preparar o outro. Tem uma frase que eu sempre digo aqui na minha igreja, que é o seguinte: você pode ter uma igreja de 3.000 membros, pastorear ela muito bem. Se você, no final do seu ministério, deixar aquela igreja e ela morrer porque não teve um líder que continuou na mesma pegada que você, o seu ministério não foi um sucesso, porque o sucesso do ministério é a sucessão. Todos nós, líderes, temos que estar preparados para isso. E preparar pessoas que vêm depois. Ninguém é eterno, isso aqui não é nosso. A gente precisa pensar nisso. O sucesso é a sucessão. Então, aqui a gente tem muito essa visão. Pessoas que têm trabalhado, caminhado junto, pensado, a gente tem visto desenvolvimento, e a gente começa a chamar essa galera para perto. O último, eu nem falei do Promis, né, na outra vez,
Mas o PROMIS, que é o projeto missionário, ele acontece em janeiro. Esse ano a gente vai ter uma parceria, o ano que vem, com a Junta de Missões Estaduais fortíssima. Fortíssima. Mas a gente vê que pessoas que começaram a caminhar com a gente em PROMIS de 2 anos atrás, hoje estão trabalhando dentro da Juberge, estão assumindo liderança de Jubas, estão assumindo liderança de igreja local. Então, o trabalho ele não pode parar. Nosso, principalmente, está na liderança. Eu costumo dizer que no dia que eu tomei posse como vice, eu já estava olhando para alguém e pensando, eu preciso discipular fulano, porque um dia isso aqui vai passar para mim também. Na minha igreja, eu cuido dos meus jovens e adolescentes, preparando eles para o momento que eu sair. Porque eu sei que uma hora ou outra Deus pode me chamar e eu não vou estar mais ali. Então a gente precisa aproveitar o tempo que tem e fazer o que Jesus fez com os seus discípulos, discipular, ensinar, baseado em quê? Na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, né? Nosso manual de regras de fé e prática, como a gente costuma dizer como batista, né? Então, a visão precisa ser essa. Eu amo o trabalho com a Juberge, a gente não consegue atingir 100% pelas nossas dificuldades, até mesmo eu, por exemplo, sou professor do aula online, né? E aí a gente atende na igreja, às vezes online, culto presencial também, né? Com distanciamento social, que aqui em Maricá já está sendo permitido, e aí a gente começa, né, devagarzinho, mas, independente de tudo, dá o seu melhor. Como a gente costuma dizer, deixar o sangue ali, deixar o suor e entregar na mão de Deus. A gente tem que entender que a gente nunca, Leandro, vai conseguir fazer tudo. Agora, a gente também não é responsável pelo resultado final. A gente é responsável de pregar. Deixa que o Espírito Santo faz o resto. Amém. Thaís, você que falou muito aí, Thaís. Fala aí uma mensagem aí para a Juba Nobre aí, o que você espera da galera, qual tem sido a visão sua aí para a sua diretoria, né? Porque quando você realmente, a gente tem, né? Nós trabalhando com Juba, tem uma diretoria que... E aí, qual tem sido a sua visão aí, só para a gente finalizar aí para a galera da Juventude Nova Betel? Batista Nova Betel. Fala aí. Então, eu peguei a Juba ano passado, né? Nós tínhamos um projeto, nós estávamos um pouquinho parados, e a gente tinha um projeto de mesmo revitalizar a Juba. Essa era a nossa intenção. Tudo que, enquanto diretoria, nós pensamos para esse ano foi para revitalizar a nossa Juba. Mas aconteceu tudo também esse ano, e a gente ainda tem alguns projetos que a gente pretende, né, se for da vontade de Papai do Céu, realizar no final do ano. Trazer também os nossos adolescentes. Eu trabalho também com as Mensageiras do Rei, da associação, né? E com as Mensageiras surgiu o Embassageiras, Mensageiros Embaixadores, e os nossos jovens estavam indo para o Embassageiras. Então, ano passado, a gente teve 300, e muitos na idade de jovens. E eu quero muito contar com esses jovens, são jovens comprometidos com o reino do Senhor, jovens que, como o Timóteo falou, vale a pena discipular, vale a pena cuidar, porque são eles que vão caminhar, né? A gente passa, e aí vem uma nova geração que precisa ser discipulada, precisa estar no caminho e fazer obras maiores do que as nossas, porque aí a gente vai saber que o trabalho foi bem feito, quando tem alguém, né, preparado para assumir o nosso lugar e trabalhar até melhor do que a gente. Aí o trabalho deu fruto. E carinho para essa juventude, estamos juntos, estamos aqui segurando a outra ponta da corda. A diretoria da Juba Nobre, eu tenho muito que agradecer, mesmo nesse tempo de distanciamento, a gente tem se falado, a corrida para a jornada criativa acontecer. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um que Ele colocou naquela diretoria, homens e mulheres de Deus mesmo, que me abençoam muito. Amo muito vocês, oro muito pela vida de vocês. Amém. E Juba Nobre, tamo junto. Amém. E a proposta dessa live, o Mano Eli está até acertando, que era transmitir simultaneamente no Facebook da Juba Nobre e da Jubag, né? Nós estamos acertando esse detalhe. Eu, por exemplo, não entendo nada, então o Mano Eli da IBG que tem tá? Somos dois. Então eu tenho essa questão. Próximo sábado, a partir das 15 horas,
nós estaremos com a conferência Pastor Reni, da Igreja Batista Central de Niterói, vai dar uma exposição sobre juventude e política. Temos eleições esse ano, então é um assunto que a gente precisa falar. Ele vai dar uma cosmovisão cristã, né? Vai dar uma exposição, qual é o engajamento, qual é a atuação que nós, como cidadãos, né, podemos ter. Então, na sábado, a partir das 15 horas, Pastor Reni. Estamos nessa jornada aí, tá? Em parceria Jubanob, Juban e Jubag. Então, como disse, estaremos orando pelo Lucas, que está nessa questão de saúde aí, e por muitos outros, que, como eu disse no início, é um cenário atual que nós não podemos nos esquecer, né? Então, oremos por essa questão. Galera, obrigado. Timóteo, muito agradecido aí pela sua parceria. Que isso, disposição. Sempre nos auxiliando, sempre nos apoiando. E Thaís, estamos juntos nessa jornada. Thaís, Deus abençoe, Thaís. Estamos juntos. Fica na paz aí, galera aí das igrejas, líderes. Deus nos fortaleça, Deus nos inspire e somai nós juntos na missão do reino. Amém. Forte abraço. Amém. Galera. Fica na paz, hein? Amém. Tchau, tchau. Tchau.